para defender esse cliente impetrante, Marcelo. Pois bem, senhor presidente, trata-se aqui na espécie de mandado de segurança que visa, a bem da verdade, a pleitear o direito à nomeação do candidato aprovado em primeiro lugar no cargo de dentista desse Tribunal Regional Eleitoral. Concurso homologado em 2014, que em 2016 teve seu prazo de validade prorrogado por mais 2 anos, venceu agora em março de 2018. Qual que é a questão fática desse processo? Ora, como disse, ele foi aprovado em primeiro lugar. O problema é que o edital previa apenas cadastro de reserva. Eu tenho minhas considerações pessoais quanto ao Instituto Cadastro de Reserva, por entender que em casos como esse, a bem da verdade, ele seria até inconstitucional, por não haver previsão expressa no artigo 37, segundo da Constituição, quando fala que haveria necessidade de lei posterior para regulamentar questões afetas a concurso público, e ainda mais levando em consideração que o decreto 6944 de 2009, que trata do assunto, trata apenas de questões relacionadas ao âmbito do Poder Executivo Federal. Mas, enfim, o fato é, senhor presidente, que durante o prazo de validade deste concurso público, houve a vaga. Ficou cabalmente demonstrado nesse mandado de segurança o surgimento de vaga em virtude da redistribuição de um cargo de uma servidora desse tribunal para o Supremo Tribunal Federal, onde um cargo vago no Supremo em virtude de uma aposentadoria veio para o TRE do Amazonas. Levando em consideração, senhor presidente, essa situação especificamente, já estaria demonstrado o direito à nomeação desse aprovado. Por quê? Eu gosto sempre de parafrasear as palavras do ministro Mauro Campbell do STJ. Para que serve um concurso público a título de cadastro de reserva, se não para que, quando houver o surgimento da vaga, nomear o aprovado nesse concurso público? É a frase que eu mais gosto, senhor presidente, no que tange ao tema cadastro de reserva. Para que serve um cadastro de reserva, se não para, quando surgir a vaga, nomear o aprovado? E essa era, inclusive, a previsão editalícia no próprio edital do concurso público. Quando ele especifica a definição de cadastro reserva, lá fala, olha, o nosso cadastro reserva nada mais é que para a nomeação do aprovado, quando surgir a vaga, seja por vacância ou pela criação de lei estabelecendo a vaga. Além do mais, senhor presidente, eméritos desembargadores, no prazo de validade deste concurso público, o TRE Amazonas realizou 21 contratos de terceirização para se contratar profissionais dentistas para prestar serviços ao tribunal. Ora, emérito desembargadores, isso fica cabalmente demonstrado a questão da preterização dentro da moldura fática do RE 873-311 do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida. Ora, o Supremo já disse em quais casos esses candidatos teriam direito à nomeação. E aqui nós temos duas situações. Ele é aprovado em primeiro lugar nas vagas do concurso e a questão da preterição. Eu li atentamente o voto do eminente desembargador que nega a liminar de posse precária, onde ele afirma que naquela análise superficial não dá para demonstrar, a princípio, que aqueles 21 contratos de terceirização para se contratar dentistas para prestar serviço ao TRE, isso seria dentro do campo das atribuições do aprovado no concurso público, senhor presidente. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para esse detalhe. Isso é muito importante. Quais eram as atribuições do cargo descritas no edital do concurso público? Vou ler. Apenas 2. Atribuições do dentista do TRE descritas no edital do concurso público: diagnosticar e realizar tratamento odontológico. Perceba, 2 atribuições absolutamente abertas, genéricas. Então o edital falava que o aprovado tinha 2 atribuições: diagnosticar e prestar tratamento odontológico. Senhor presidente, a liminar ressalta, faz uma análise que supostamente os 21 contratos de terceirização seriam, em tese, para atribuições mais elevadas daquelas descritas no edital do concurso público. Pelo contrário, senhor presidente, diagnosticar e prestar tratamento odontológico é gênero, onde qualquer outra subespécie do tratamento odontológico estaria dentro do gênero tratamento odontológico, dos 21 contratos de terceirização cabalmente demonstrados no mandado de segurança. E digo mais,
Desses 21 contratos de terceirização, 13 desses contratos foram para a clínica geral. E aí, me parece que a gente não deveria mais nem discutir o tema. Porque se eu realizo 13 contratos de terceirização para contratar aprovados para prestar um serviço de clínica geral, tendo vaga e aprovado no concurso público para preencher a vaga, fica cabalmente demonstrada a preterição dentro da moldura fática do RE 873/311 do Supremo. Haveria, inclusive, egrégia turma, uma ofensa ao princípio da acessibilidade ao cargo e emprego público, esculpido no 37º, que, segundo a ministra Carmen Lúcia, no Supremo Tribunal Federal, trata-se de expressão de cidadania, que é um fundamento da República Federativa do Brasil. E o que eu mais gosto nesse caso concreto é que o relator é o próprio corregedor do TRE. O que me traz segurança de acreditar que o próprio corregedor e essa colenda turma, ficando demonstrada uma ilegalidade do seu próprio tribunal, a reconhecerá, julgando procedente o direito à nomeação desse aprovado no concurso público, senhor presidente. Então, não há dúvida que o candidato for aprovado em primeiro lugar nesse concurso público. E aqui eu gostaria de fazer uma consideração absolutamente importante. Haverá a leitura por parte do relator desse recurso extraordinário 873/311 do Supremo. E eu chamo a atenção para duas coisas. Primeiro, que esse candidato não foi aprovado fora das vagas do edital. É a primeira premissa mais importante a ser analisada. Ele não está fora das vagas. Pelo contrário. Se existisse vaga, ele estaria dentro da vaga porque ele foi aprovado em primeiro lugar no concurso público. Segundo, houve, durante a validade desse concurso público, o surgimento de vaga? Sim. Portaria desse TRE 654, quando faz a redistribuição, traz uma vaga do Supremo Tribunal Federal para o TRE Amazonas. Doutor, houve a emenda constitucional número 95. A emenda, quando acrescenta o artigo 109, inciso 4 do ADCT, dos atos das disposições constitucionais transitórias, faz a ressalva no inciso 4 que não haveria nenhum impedimento de nomear o aprovado, levando em consideração a existência da vaga. Está lá expressamente na norma constitucional. E aqui eu chamo a atenção, inclusive, que a portaria desse egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, a portaria de número 671, de setembro de 2017, seria, na minha visão, até inconstitucional quando obsta, eventualmente, essa nomeação. Porque ela estaria contrariando materialmente a norma constitucional, que é o artigo 109, inciso 4 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias. Então, senhor presidente, levando essa consideração que esse candidato foi aprovado em primeiro lugar, havia vaga durante a validade do concurso público, houve a precarização da atividade fim desse aprovado, repito, por meio de 21 contratos de terceirização para a contratação de profissionais de odontologia, sendo que desses 21 contratos, 13, está lá expressos os documentos do mandato de segurança, eram para a clínica geral, fica mais que demonstrado a precarização da atividade fim com a subsunção do direito à nomeação desse candidato aprovado no concurso público, em primeiro lugar, do TRE Amazonas. Com essas considerações, senhor presidente, eu agradeço a atenção que vossas excelências deram nessa explanação e pleiteio o conhecimento e provimento desse mandado de segurança para que seja reconhecido o direito à nomeação do Marcelo. Muito obrigado, egrégios magistrados. Com a palavra o relator. Senhor presidente, eu, quando assumi a corregedoria eleitoral do TRE do Amazonas, resolvi disponibilizar todos os meus votos antecipadamente a todos os membros deste pleno. Então, já fiz essa disponibilização e, em respeito ao nobre causídico, eu lerei o meu voto, mas já está à disposição de Vossa Excelência. O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido o direito à nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva nos casos de surgimento de novas vagas.
há os precedentes, RMS 37882 do Acre, segunda turma, relator, ministro Mauro Campbell, em 2013. Tem um RE 581-113, de Santa Catarina, a primeira turma, relator, ministro Dias Toffoli. MS 18.570, Distrito Federal, primeira sessão, relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho. RMS 32105, Distrito Federal, da ministra Eliana Calmon, em 2010. Dito isso, eu afirmo, contudo, a emenda constitucional número 95, de 15 de dezembro de 2016, alterou o ato das disposições constitucionais transitórias para instituir o novo regime fiscal, que estabeleceu o teto de gastos públicos, fixando limites individualizados de despesas por exercício pelos próximos 20 anos. Para se adequar ao novo regime fiscal, o Tribunal Superior Eleitoral publicou a portaria TSE número 671, de 13 de setembro de 2017, que suspendeu os provimentos de cargos efetivos vagos no âmbito da Justiça Eleitoral a partir do dia 1º de novembro de 2017 e determinou que a suspensão deve permanecer enquanto perdurarem as restrições de limites de gastos de que trata a emenda constitucional número 95 de 2016. Cumpre ressaltar que os regionais são obrigados, por força de lei, a cumprir as orientações normativas do Tribunal Superior Eleitoral, que versam sobre recursos humanos, a teor do que dispõe a norma do artigo 11 da Lei 8.868 de 94. Cuida-se, portanto, de situação excepcionalíssima, que não foi enfrentada em nenhum dos precedentes mencionados inicialmente neste voto. No julgamento do RMS 37.882 do Acre, da relatoria do ministro Mauro Campbell, o voto condutor do acordo ressaltou que o direito à nomeação do candidato aprovado em cadastro de reserva após o surgimento de vaga dentro do prazo de concurso admite exceções, desde que devidamente motivadas pela administração pública e sujeitas ao controle pelo Poder Judiciário. Entendo que o caso vertente deve ser admitido como hipótese excepcional a afastar a existência de direito líquido e certo, porquanto a suspensão das nomeações se fundamentam em ato administrativo emanado do órgão de cúpula da Justiça Eleitoral, sob o respaldo de emenda constitucional recente e em plena vigência. Por tais fundamentos, voto pela denegação da segurança. É como voto, senhor presidente? O processo está em discussão. Não havendo quem queira discutir. Senhor presidente. Presidente, por gentileza. É só uma dúvida, é porque, já adianto meu voto, acompanho Sua Excelência, o relator. Só uma dúvida, o parecer do Ministério Público, Vossa Excelência ratificou, mas não mencionou, acabei de ver no relatório, que foi para a denegação da segurança, não é? E foi fundamentado o que menciona a portaria 671 de 2017 do TSE, que cristalinamente ela... Só um minuto, por gentileza. E aí eu devolvo a palavra a Vossa Excelência. Deixa eu só procurar... Só um minutinho, senhor presidente. Deixa eu procurar a portaria na íntegra, até para que Vossas Excelências... e justificar
ao advogado, que parabenizo pela brilhante explanação, mas a portaria 67 de 2017, ela foi feita para adequar a Justiça Eleitoral ao novo regime fiscal. E acredito que Vossa Excelência, quando fundamentou seu voto, especificou bem o que diz a portaria. Por esses fundamentos, eu acompanho o voto de Vossa Excelência. O processo continua em discussão. Senhor presidente, sei que não estou aqui para discutir, mas me permite uma questão de fato, só para fazer uma ressalva específica quanto ao tema. É questão de ordem? Sim, porque, se me permite, o inciso 4º do artigo 109 do ADCT fala lá, senhor presidente, a admissão ou contratação de pessoal, quando faz as ressalvas, a qualquer título, ressalvadas as reposições, aí traz uma ressalva, de cargos de chefia de direção, artigo 109, uma questão de fato, só para fazer uma ressalva específica quanto ao tema. É questão de ordem? Sim, porque, se me permite, o inciso 4º do artigo 109 do ADCT fala lá, senhor presidente, a admissão ou contratação de pessoal, quando faz as ressalvas, a qualquer título, ressalvadas as reposições, aí traz uma ressalva, de cargos de chefia de direção que não acarrentem aumento de despesa e aquelas decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios. Então, a vacância, ela existiu. Então, a portaria do TSE não poderia estar contrariando, não poderia obstar a nomeação decorrente da própria norma constitucional, porque senão nós estaríamos dando mais atenção e importância para a portaria do que a própria emenda, que fala que quando há vacância, e é o caso concreto, se permite a nomeação. Além do mais, senhor presidente, se realizar 21 contratos de terceirização, tem um custo muito maior do que efetivamente nomear o aprovado no concurso público. Então, a portaria, na nossa visão, sem querer discutir o tema, não acompanha a instrução do inciso 4º do ADCT, porque o cargo está vago e aí sim poderia nomear. Apenas essa consideração, senhor presidente. Agradeço a sua contribuição. O processo permanece em discussão. Eu queria só mencionar que o cargo está vago, porém veio em troca de um cargo de aposentadoria do Supremo, é isso? Isso. Em caso de aposentadoria, toda a Justiça da União não está provendo esses casos por causa das restrições da emenda. E a cada ano está tendo mais cortes orçamentários, então não tem como aumentar a despesa, já que é pago o dinheiro para o aposentado e o mesmo cargo geraria a despesa em duplicidade. Claro, isso é um absurdo, eu concordo, porém, nenhum cargo está sendo provido com base, não só aqui na Justiça Eleitoral, mas também na Justiça Federal, na do Trabalho e também no Ministério Público, eu quero acreditar. Só essa intervenção. Mais alguém que queira discutir? Então, colocaremos o processo em votação. Está liberada a votação. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Marco Antônio, doutor Bartolomeu. Acompanho o relator. Doutor Júnior já votou. Doutora Ana Paula acompanha. Então, o desembargador João proferiu a decisão, não é isso? Na verdade, senhor presidente, eu estou observando agora que ainda é da gestão, anterior. do desembargador Iedo, mas então, Vossa a Excelência, presidência está dirigindo os trabalhos e eu não vou me manifestar. Sendo assim, o processo o voto é acompanhado, a decisão é pela denegação da segurança, por maioria de votos. Senhor presidente, muito obrigado.